Olá, vamos iniciar aqui mais um Segundou com o CEO. Hoje eu tenho a honra de receber uma amiga, a Iris Barbosa, atual presidente do Instituto Pactuar, e uma história de liderança fantástica que ela vai contar aqui para nós. Iris, de novo, super obrigado pela presença, um prazer enorme tê-la aqui. E para o nosso público começar aqui com aquecimento, conta um pouquinho quem é a Iris, um pouquinho da tua história, para estar todo Claro. mundo na mesma página aqui. Uau! Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer, né? Eu já dei uma olhada aí de pessoas que passaram por aqui, então estar nesse grupo de pessoas tão seletas, para mim é uma honra, então muito obrigada. Bom, Prazer. sempre muito difícil falar da gente mesmo, mas eu sou Iris Pereira Barbosa, uma mulher negra que nasceu na periferia de São Paulo, filho de um baiano retado e de uma mineira super acelerada, que vieram para São Paulo tentar a vida, né? Como muitos nordestinos. E aí eu fui crescendo nessa família, né? Tenho 3 irmãos por parte de pai e mãe. Meu pai depois, como um bom baiano, separou, casou de novo, de novo, de novo. Então teve outras 2 mulheres, somos em 10, né? Mas a gente se dá super Uau. bem. No Uhum. começo é um estresse, mas enfim, sou casada, tenho um filho que é o Rafael, casada com o Rogério Barreira. E um pouco da minha carreira, eu como adolescente queria muito procurar e arrumar um emprego, porque obviamente era muito escasso o dinheiro, né? Aquele dinheiro para comer, para morar, mas se Uhum. quisesse alguma coisa a mais era Uhum. complicado. E eu, com 16 anos, com curso de datilografia, que eu acho que ninguém Nossa. mais faz, É. e estando no colegial, eu fui procurar emprego. E todo lugar que eu ia, mas você não tem experiência, você não tem experiência. A gente nunca sabe o quanto O é que é muito experiência, né? maluco, né? Porque Aham. querem jovens, mas querem jovem com experiência, né? Até hoje perdura isso, Exatamente. né? É. Perdura isso, mas você sabe que, eu não sei, analisando um pouco melhor, eu pegava aqueles anúncios de jornais na época e dizia, né, jovens com boa aparência. Eu acho que a minha aparência nunca foi aquilo que era considerado uma boa aparência, né? Como uma menina negra da periferia. E eu acho que tinha, assim, já um pouco de viés de preconceito. Mas aí um amigo meu me falou, por que você não vai trabalhar no McDonald's? Eu falei, nossa, McDonald's, nunca tinha entrado no McDonald's nem para comer um hambúrguer, né? Minha mãe odiou, porque eu chegava em casa cheirando um hambúrguer, mas eu fui contratada porque lá não precisava de experiência. Então foi meu primeiro emprego. E eu falei, mãe, Começando na loja na mesmo, né? loja, fritando batata, limpando o chão. E eu lembro muito que eu falei, mãe, eu vou começar aqui para ter uma experiência e depois eu mudo de trabalho. Mas eu encontrei um ambiente super amistoso, treinamento, desenvolvimento, a juventude ali, era puxado, né? O Uhum, trabalho é uhum. puxado. E eu falei, poxa vida, me apaixonei pelo trabalho. Quando você se apaixona, você faz bem. Quando você faz bem, começa a vir os resultados. E com 10 meses eu tive minha primeira promoção. Então, assim, foi o 10 começo da minha... meses? 10 Que legal. meses. E foi muito interessante porque era um desafio você liderar os próprios amigos, né? Porque até então eu fazia parte de um grupo de amigos, eu tenho a minha primeira promoção para coordenadora de equipe, eu passo a ter que liderar, ou na verdade, coordenar aquele Coordenar. grupo, né? E aí eu fiz minha carreira no McDonald's, eu fiquei 31 anos no McDonald's, passei por Uau. 15 posições diferentes, uma posição a cada 2 anos, vamos dizer assim, até chegar a CLO, que é Chief Learning Officer, que é a pessoa responsável por treinamento, desenvolvimento e educação para a América Latina e Caribe, né? 100 mil empregados, 2 mil restaurantes em 20 países. E eu ficaria no McDonald's até me aposentar. Aí eu recebi um convite muito especial, já tinha recebido outros, mas não tão especial, de trabalhar na Apple, que na época já era a empresa mais valiosa do planeta. E aí eu falei, eu vou me dar o direito de experimentar algo novo. E aí eu fui trabalhar na Apple. Trabalhei mais 5 anos na Apple também, liderando a América Latina. E aí, depois Também com de... esse desafio de learning, de Também. treinamento, E tudo aí eu isso. tinha também comunicação interna. Tá. E aí, depois de 36 anos no corporativo, eu tinha uma chefe na Apple, que ela foi trabalhar em conselho. Eu falei, que raio é conselho, né? Deixa eu entender o que que é. E eu entendi o que era e falei, poxa, é aí que eu quero estar. E eu fui Uhum. atuar, então, em conselho. Hoje eu estou em comitês, não faço parte do conselho de administração, estou no comitê de algumas empresas. E aí surgiu o Pactuar na minha vida, né? Pactuar, eu fui muito única em algum momento, eu era 0,4% de mulheres negras em posição de liderança de grandes empresas e aquilo me chocou muito, Uhum. uma matéria para a época negócios. E eu falei, gente, mas não é possível. E aquilo me sensibilizou, porque você fica indignado, o que você faz com essa indignação, né? Faz alguma coisa Claro. concreta. E foi quando eu me juntei ao grupo do Pactuar, que, para quem não conhece, o Instituto Pactuar é um instituto que acelera negros em posição de liderança. Então, a gente trabalha com o desenvolvimento, na verdade, a gente fala que são 3 pilares, né? Que é conexão, inspiração e educação, acelerando negros em posição de liderança. Não, o trabalho do Pactuar é fantástico. Eu tenho o privilégio de conhecer e ter a parceria aqui com a Verdade. FESA também, é muito Isso. legal. Não, muito obrigada. Graças E a pessoas imagina, como vocês, empresas como a é, FESA, que a gente também tem conseguido acelerar. a gente tem um pouco isso, a gente se incomoda com essas questões do Brasil e, né, temos o nosso instituto aqui, que é o Instituto Croma, que apoia jovens Claro. em posição Uhum. de vulnerabilidade. E o MEC sempre foi o
um grande primeiro empregador, né? Claro, Acho que continua sendo, né? Sim. Então é muito legal ver, né, que uma pessoa como você conseguiu ter essa carreira e esse desenvolvimento. E é interessante que, assim, meu marido também trabalha no McDonald's e também cresceu, né? Mas tem gente que não cresce, mas sempre fala, eu aprendi muito no McDonald's. Sim. Né? Inclusive, famílias, as famílias sabem, não, meu filho é outro, ele é mais disciplinado, ele organiza as suas coisas. Então, acaba sendo uma escola, né? Mesmo que você entre e não cresça, você sai de lá muito melhor do que você entrou. E também é natural você aprender depois ir para outros lugares, claro, né? E levar e usar o conceito, aquele conhecimento, exatamente. Total. Legal. Elis, o grande ponto aqui do nosso programa é, eu brinco, usar o hashtag Segundou da mesma forma que a gente usa o hashtag Sextou. Né? E você falou, putz, fui muito feliz no McDonald's e me aposentaria no McDonald's. Hoje, o que você traz na tua liderança para levar esse ambiente de felicidade para o dia a dia? É claro, e muita gente se engana também, né? Que Instituto e ONG é tudo tranquilo, né? Não, tem meta, tem captação, tem desafios, né? Claro. Como que você equilibra bem essa tua posição, né, de liderança com cumprir meta, bater os resultados, mas também levar um ambiente mais saudável, trazer essa felicidade para o grupo? Como que... É interessante a sua pergunta, porque se você me perguntar sobre a minha liderança, eu não vou dizer que ela sempre foi focada nessa questão do bem-estar. Pelo contrário, eu venho de uma liderança de comando e controle, onde... vamos lá, a gente tem que fazer as coisas, né? Muito processual, né? Muito processo. Não que as pessoas não precisavam estar felizes, mas não era foco. Ver as pessoas hoje falando tanto sobre felicidade é uma coisa que eu falo, poxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido mais leve comigo e com as pessoas, né? E aí essa aprendizagem é o que eu tento levar para o Pactuar, essa contribuição. Então, como é que eu uso a minha experiência que eu tive nesses 36 anos para ajudar outras pessoas a chegar nesse caminho mais rápido e sem ter que passar por tudo que eu passei, porque às vezes você fala assim, não, mas eu ralei pra caramba, cheguei lá, as pessoas também podem, mas elas não precisam passar, né, por isso, né? E os tempos mudam, né? Não, São total, outras épocas, hoje é né? outra geração. Se você falar, inclusive, para essa geração que ela vai ficar 31 anos na mesma empresa, tá louca? Não. E eu mesmo reconheço, né, que eles têm outras prioridades. Então, o que eu tento é usar a minha experiência positiva do que eu teria feito, mas também a negativa do que eu não deveria ter feito e que eu acho que hoje faz muito mais sentido, né? Você, enquanto você trabalha, você vive enquanto você vive, você quer ser feliz, então que seja mais leve, né? Eu tento levar essa leveza um pouco para o Instituto, mas sem deixar de ser assertiva com aquilo que a gente tem que alcançar, né? Tem alguma rotina, assim, que vocês fazem de alguma reunião mais leve, uma descompressão? Tem, né, a gente viu várias histórias aqui, até às vezes o nome da reunião, que é um pouco diferente. Vocês têm esse hábito lá no Pactuar? Então, a gente tem, obviamente, a dificuldade do online, mas a gente, quando se junta, é uma festa, né? E é uma festa em diferentes sentidos. Então, por exemplo, a gente tem alguns jantares, e é bem louco, porque quando você chega num restaurante e a gente tenta frequentar qualquer lugar, e a gente já foi uma vez no Rubaiá, e começa a chegar gente negra, para eles até é estranho. E eu lembro que foi chegando, eles foram indicando a mesa, né? Você dando o nome, indicando a mesa. Até uma hora que chegava um negro, eles já faziam assim, como quem diz. Né? Então é meio louco, a gente faz happy hour. Mas a gente não tem, assim, online uma coisa, uma maneira, não, vamos descontrair. Por exemplo, a gente vai ter, e eu nem sei se você sabe, que vai ser aqui. A nossa reunião de plano estratégico, que o Jaime falou, não, a gente arruma uma sala e tudo mais. Muito obrigada a todos vocês. A casa sempre aberta. E aí, obviamente, que a gente tem a discussão do plano estratégico 2026, mas a gente tem ali um momento de interação entre a gente também vai fazer análise SWOT juntos, então é uma maneira também de todo mundo dar sua opinião, ver o que pode melhorar, né, quais são as oportunidades, as ameaças, mas e depois, saindo daqui, a gente vai, então, jantar. Mas não tem nada, aquela rotina, papo com o presidente, né? Tem aqueles cafés com o presidente, né? Bora falar, né? O McDonald's, por exemplo, tem um programa que chama Bora Falar. Então, junta todo mundo e bora falar, vamos conversar. Conversa aberta. Isso. Legal. Você está participando de alguns boards também, né? De empresas. Isso, comitês sempre de pessoas. Então, eu faço parte da comissão de pessoas do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, mas é comissão. E depois eu estou em alguns comitês. Então, no Diversity Board, no Alicerce, que é do nosso amigo. Que legal, do Paulo. Do Paulo. Que bacana. Tem alguma coisa que você viu fora do Pactuar e das empresas que você passou, que você achou muito legal e que você gostaria de implementar no Pactuar ou em algum board desse que você participa?
tendências sobre o tema? Enfim. Então, eu acho que existe uma tendência de você revolucionar, não sei se a palavra é revolucionar, mas é você renovar a própria liderança no sentido de que existe agora uma outra geração e como é que se aprende com essa geração e como é que você ouve essa geração. Eu não sei se é uma coisa legal, mas é uma coisa muito necessária e é muito difícil, porque você vem com a sua carga de experiência, você vem com o teu jeito de ser e ter que fazer essa transformação é você se abrir e ouvir pessoas que pensam muito diferente de você, né? Então, eu diria que a gente tem visto muito essa iniciativa de entender a geração Z, não como uma geração, tem gente que critica, eles não vestem a camisa, eles são muito mimimi, não querem trabalhar. E quando, na verdade, eu acho que eles têm um estilo de vida que é diferente do nosso, que foi do nosso, que é equilibrar um pouco mais, tipo, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, né? Então, não tenho que, a minha vida não é só o trabalho. E isso é uma abertura de visão que a gente tenta trazer para as pessoas. Gente, o trabalho é uma parte, mas ele não é tudo na sua vida, né? E aí você torna também o trabalho mais leve, né? Para nós era um pouco isso, né? Se aceitava muita coisa, né? Muito, não, o trabalho... Hora extra, o chefe mandão, etc. Tudo. Porque, assim, o foco era você se destacar, você ser promovido, você ficar... Nossa, era o sonho você começar numa empresa e terminar na mesma empresa. Isso era índice de sucesso. Comecei lá como office boy e terminei como presidente daquela organização. Sucesso para você e para a empresa, né? Sim. De provar que as pessoas ficavam lá porque você fala sim e a empresa também todos os dias, né? Tem algum momento que alguém pode falar, não quero mais, né? É uma relação, né? Boa. Iris, dá para ver que você pegou o gene do baiano arretado e da mineira acelerada, né? Que você falou. Ai, desculpa. Como você... Não, imagina, tá ótimo. Rápido. Como que você se reenergiza? Né? Eu imagino que a tua rotina na semana é super agitada, enfim. Pois como é, você sabe que como é que você respira, como é que você se reconecta com você mesmo? Eu acho que eu ainda estou aprendendo, e é muito louco isso, porque assim, eu também sou aposentada, eu não gosto de falar um termo que parece que, né, aposentou, não faz nada, e não é isso. Quando eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, é porque eu estava viajando nos últimos 15 anos, né, viajando quase que toda semana, e é insalubre, e eu quase não estava junto com a minha família. Então eu falei assim, eu quero ir para conselho, não que conselho seja uma coisa tranquila, mas não ia exigir de mim as viagens, eu ia continuar aprendendo, eu ia continuar contribuindo, e ia ganhar alguma coisinha, né? Não tinha expectativa nada muito diferente. E é uma agenda disso. Que você controla mais. Né? Isso. Só que eu comecei a entrar em coisas, porque você é convidado, graças a Deus, quando você é relevante, você é convidado para muitas coisas. Não, faz uma palestra, faz um podcast, ou então vem aqui para dar uma aula de MBA, ou então você vai ser o presidente do Instituto Pactuar, olha, tem mais esse conselho. E quando eu me vi, eu estava já com uma agenda que meu marido falou, peraí, você falou que você ia aposentar para desacelerar. Eu chego em casa 10 horas da noite, você está em conferência, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso me administrar, porque senão eu vou me enrolando. Como é que eu faço para me reenergizar? A gente tem aquelas coisas básicas, eu faço meditação muito mal feita, mas eu faço. Tem um aplicativo, e aí eu entro no aplicativo e tento me policiar. Todo dia? Todo dia está na minha agenda, não todo dia eu consigo fazer. E aí, às vezes, eu estou na meditação lá, porque é aquela meditação guiada, agora respira, conta até 3, e daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa. E ela mesmo fala, volta. Eu faço atividade física, né? Mas eu gosto muito de musculação, e eu estou acima do meu peso, e eu preciso fazer aeróbico, então caminhada, pôr uma musiquinha e colocar, eu sei que... Mas também não tenho conseguido fazer. Então é interessante, né, essa pergunta, porque para mim é uma reflexão. O que você tem feito? Eu acho que eu preciso repensar e rever a minha agenda e realmente colocar muito mais momentos de reenergização. Boa. Porque o que eu tenho aprendido aqui, isso aqui é muito legal, esses papos, porque eu também aprendi, acho que estamos já no 20º episódio, o humor que você chega na segunda-feira impacta a empresa como um todo, né? Na posição que a gente está. Total. Então, assim, o cuidado, né, de você chegar bem, de você chegar com a mente, né, tranquila, corpo, enfim. É super difícil, né? Eu também não sou o melhor exemplo para isso. Você faz terapia? Tem gente que faz terapia. Já fiz bastante. Já fiz muita meditação. E é engraçado, né? Chega uma hora que dá um pouco de bode, assim. Eu falei, não, agora eu vou fazer menos. Então, fazer a meditação quase que todo dia. Aí agora eu faço menos. Aí você vai se achando você vai ter que... Você tem que ir trocando, parece, né? O ser humano, ele parece que precisa de algo novo para, né? Eu tenho um pouco isso. Eu me entedio um pouco com ações muito repetitivas, então eu vou meio que mudando. Muito bom. E, Iris, o que você viu de livro, série,
filmes, palestras, podcasts, enfim, sobre o tema felicidade, que você gostaria de deixar de dica aqui para a turma? Puxa vida, eu vou trazer algo que aconteceu recentemente, que a gente teve na semana passada, o Future in Black, né? O Future in Black é um dos maiores eventos de lideranças negras que tem na América Latina. E, obviamente, vieram pessoas bem significantes. Eu mesmo participei de um painel, mas teve uma palestra com o Chief da Fundação Obama, que foi bem impactante. Legal. E ele, na apresentação dele, ele traz um momento, né, contando um pouco da história de como ele foi trabalhar com o Obama e como aconteceu essa questão, inclusive racial, quando o Obama assumiu, que tem um dia que, eu não sei porquê, mas estava com uma família no escritório dele, tem até uma foto que é bem icônica. E o menininho, então, olha para o Obama, ele sabe que é o presidente, é um menino de uns 6, 7 anos, e fala, caramba, teu cabelo é igual ao meu? Né? Tipo assim, não é possível que o presidente tenha um cabelo igual ao meu. Aí o Obama abaixa e fala assim, por que você não toca para ver? Né? E aí ele realmente toca e fala, é verdade, é igual ao meu. Né? Então, isso te dá uma alegria e te dá uma inspiração e te dá, assim, são coisas simples. Quando você fala de felicidade, não são coisas grandiosas. Eu preciso fazer uma viagem, passear de iate. Não, e aí essas coisas te fazem refletir de como o teu comportamento, ou como as suas palavras, ou como alguns gestos que você tem mudam, né, a vida das pessoas. E aí tem muito aquela frase, né? Talvez eu não me lembre do que você me falou, mas eu vou me lembrar muito de como você me fez sentir, né? Então, para mim, felicidade são essas pequenas coisas. Eu diria que nesse evento, né, que é um evento que tem ali toda aquela liderança negra, que você se reconecta, que você se reconhece, que você fala de tem muita gente potente aqui, mesmo sendo um país onde a população é mais de 56%, mas a liderança é menos de 10%. Mas você ali fala, pô, tem esperança. A esperança também é algo que te conecta com a felicidade. Você fala assim, tá bom, hoje não tá bom, mas a gente vê um caminho para mudar, a gente vê um caminho para melhorar. Então isso também traz, de alguma maneira, felicidade. Pegando esse gancho para encerrar, você tem visto avanço nessas agendas aqui no Brasil? Porque a gente sentiu, né, infelizmente, algumas multinacionais nesse ano de 25 com o movimento anti-woke. Né? E aí falando de várias frentes. No Brasil, acho que dentre todo o cenário conturbado que a gente está vivendo, tem notícia positiva quando você fala, né, de liderança negra, de, né, eliminar as desigualdades? Como é que você tem visto isso? Ai, gente, deixa eu respirar, né? Daquela mais meia hora aqui de podcast, não tem problema. Não. É que, na verdade, assim, né? Se você olhar ao longo da história, a história, em diferentes áreas, né, de minorização, ela acelera e ela volta, ela acelera e ela volta, né? Então, quer dizer, mudou uma pessoa nos Estados Unidos, que é o Trump, que tem uma outra visão, e ele deixa muito claro que ele não vai aceitar esse tipo de coisa, inclusive punindo pessoas que façam, e aí as pessoas desaceleram, né? Então, eu vejo que sim, houve uma desaceleração, mas houve uma desaceleração de quem nunca, eu ouvi uma frase também lá nesse evento, das empresas que nunca embarcaram. Tá. Então, sabe aquela empresa que fingiu que embarcou, mas nunca embarcou? Estava embarcando porque era virou meio exatamente, tema. É moda, pega bem para a reputação, eu vou embarcar, mas ela nunca embarcou. As empresas que definitivamente já estavam, que têm esse processo sólido, elas não voltaram. Então, tudo bem, talvez eu vá falar de um exemplo que não é uma multinacional, a Natura, se bem que ela agora está em vários países. Ela tem um programa de chegar em 2030 com 30% da liderança negra e 2050 ter toda a população minorizada representada como é na sociedade brasileira. Ou mesmo o McDonald's, vou pegar o McDonald's porque lá fora o McDonald's, mesmo antes de ter essa questão aí que houve aquele avanço, eles tinham cotas, né? Os Estados Unidos é um país que tem muito cota de hispano, cota de mulheres, cota de negros. Então a estrutura do McDonald's já tinha essa coisa muito firme de diversidade, seja pelas cotas ou não. Quando entra o Trump, eles tiram a área de diversidade, até porque tem aí um jogo político, mas não tiraram o que funciona no dia a dia. Sim. Então, é diferente uma empresa que tinha uma área de diversidade e nunca tinha embarcado e estava ali só para inglês ver e tira, e quem tirou até a área de diversidade, mas está no DNA, está no dia a dia. Então, a resposta eu acho que sim, deu uma desacelerada, mas eu quero acreditar que vai acelerar de novo. E toda vez que a gente caminha um passo e volta, não sei, meio, a gente ganhou meio. Está avançando. Está avançando. Preocupa, obviamente, a velocidade. A velocidade é péssima. A gente vai levar muitos anos. Não vai ser na minha geração, não vai ser na geração do meu filho que a gente vai ver essa mudança. Talvez na terceira geração.
mas a gente, né, não pode desistir, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, por isso que o Instituto Pactuar existe, Boa. e por isso que eu agradeço aliados brancos como você, que nos ajuda aí, seja com a IPO, seja com a própria FESA, então, obrigada por isso. Conte sempre com a gente está junto nessa batalha. Você sabe que eu comentei na primeira reunião que eu fiz com o Pactuar, foi aqui nessa sala, inclusive, e eu comentei com o Jaime, eu falei, depois de 23, eu tinha 23 anos de carreira naquela época, já faz uns 2 anos isso, em consultoria, lidando com C-Level, foi a primeira vez que eu fui minoria na reunião. Porque era o Jaime e mais 2 executivos negros. Então isso reflete um pouco do que a gente está falando, que precisa acelerar muito mais, claro, muito mais claro. rápido. Então a gente tá junto nessa, conta sempre com a gente. Não, super obrigada. E falei que ia ser um papo imperdível, super obrigado aí Não, obrigada a você pela oportunidade. Eu espero que vocês gostem desse episódio e sigam lá o Pactuar, a FESA. Vai ser um prazer. Obrigado, obrigada. Prazer. Prazer.